Registrando a presença dos senhores deputados Ismael Crispim, doutora Thaíssa, delegado Lucas e deputado Jean Mendonça, está aberta a segunda sessão de reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Peço à deputada Thaíssa que faça a leitura da ata anterior. Satisfação, meu presidente Ismael Crispim, cumprimentar o Jean Mendonça, ao deputado Lucas e a todos os servidores, todos os colaboradores que estão aqui nos acompanhando nos trabalhos da casa. Peço a dispensa da leitura, senhor presidente. Dispensa da ata concedida e dou por aprovada. Nós temos processo, pelo adiantado da hora, deixa eu tentar dar celeridade aqui. Nós temos projetos, inclusive de minha autoria, que foram desarquivados na sessão plenária anterior, vão ser redistribuídos na data de hoje. Depois nós temos processos para serem distribuídos e processos para serem deliberados. Projeto de Lei 1467 de 2021, de autoria do deputado Ismael Crispim, estabelece os direitos básicos dos pescadores no âmbito do Estado de Rondônia. Tu é de Guajará-Mirim? Eu vou passar a relatoria da deputada Thaíssa. Projeto de Lei 1422 de 2021, de autoria do deputado Ismael Crispim, proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Estado de Rondônia em eventos e serviços que promovam a sexualização de criança e adolescente e da outras providências. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de Lei 1400 de 2021, de autoria do deputado Ismael Crispim, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de violência praticada contra criança e adolescente no prontuário de atendimento médico, de forma que a indica. Para relatar a deputada Thaíssa. Projeto de Lei 1657 de 2022, de autoria do deputado Ismael Crispim, dispõe sobre a proibição do aumento de ICMS que for reduzido em ano eleitoral. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Projeto de Lei 1550 de 2022, de autoria do deputado Ismael Crispim, que institui a educação domiciliar no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Redistribuídos os projetos, vamos à distribuição dos projetos que acabam de ser aportados à casa. De autoria do deputado Alan Queiroz, nós temos projeto de decreto legislativo do número 3 ao número 20, todos que concedem medalha do mérito legislativo, com personalidades diferentes. Para relatar, o deputado Lucas Torres, que já aproveita e faz, como todos de uma única autoria, né? Projeto de resolução de autoria do deputado delegado Lucas, altera e acrescenta dispositivo à resolução 386, de 8 de novembro de 2017, que cria no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia a Biblioteca deputada Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos e da outras providências. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, dispõe sobre a concessão de isenção de ICM e ICMS na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, acessórios, equipamentos aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores no âmbito do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de Lei de autoria do deputado Ribeiro do Simpol, número 4 de 2023, institui o Dia da Segurança Pública no Estado de Rondônia. Para relatar, a deputada Thaíssa. Muito bem, preciso só justificar as ausências do deputado delegado Camargo, deputado Alan Queiroz e deputado Luizinho Goebel. Projeto de Lei número 5 de 2023, de autoria do deputado
Delegado Camargo, proíbe visitas íntimas nos estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena, medidas cautelares, medidas socioeducativas, medidas de segurança vinculados à administração pública do Estado de Rondônia. Para relatar, a deputada Thaísa. Projeto de lei número 6 de 2023, de autoria do deputado Laércio Gomes, dispensa a exigência de vistoria veicular até 5 anos da data de fabricação, como procedimento prévio e obrigatório, licenciamento anual do veículo automotor e emissão de certificado de registro e licenciamento do veículo no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia. Avoco a relatoria. Projeto de lei número 7 de 2023, de autoria do deputado Cirondeiró, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos realizados no âmbito do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Projeto de lei de autoria do deputado Cirondeiró, número 8 de 2023, revoga o artigo 16 da Lei 5.488, de 19 de dezembro de 2022. Para relatar, deputado Thaísa. Projeto de lei número 9 de 2023, de autoria do deputado Ismael Crispim, que dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências. Para relatar, deputado Lucas Torres. Projeto de lei número 10, de autoria do deputado Cássio Góes, autoriza a realização de exame de cardiotocografia no Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Thaísa. Projeto veto total número 18 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei 1756 de 2023, de autoria do deputado Laércio Gomes, que acrescenta o dispositivo à lei 1558, de 26 de dezembro de 2005, que cria incentivo tributário a estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Projeto de lei de autoria da deputada Thaísa Souza dispõe sobre o direito da mulher à permanência de acompanhantes e atendentes pessoais nas salas de exames e consultas das unidades hospitalares, clínicas, médicas, estabelecimentos afins, quando houver procedimentos sedativos, de anestesia geral e outros procedimentos. Avoco a relatoria. Veto total 19 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei complementar 203, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 1056, de 26 de fevereiro de 2020, que estabelece a estrutura organizacional política administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Para relatar, a deputada Thaísa. Projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Laerte Gomes, que concede medalha do mérito legislativo à Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Jean Mendonça. Fim das matérias para a relatoria. Para ser apreciados, né? Presença da imagem da sua folha. Nós temos algumas matérias a serem apreciadas e, naturalmente, alguns dos relatores não estão presentes. Nós vamos distribuir e pedir que os deputados leiam, e, nesse caso, em específico, não há defesa do relatório. É só fazer a leitura do voto. Se for favorável, se for contrário, a gente aprecia a matéria. Pela manutenção ou pela rejeição? Veto total número 5 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Veto total projeto de lei 1732, de autoria do deputado Jean Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a adquirir e distribuir gás em botijão ou disponibilizar vale gás às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado de Rondônia. O relator aqui, deputado Lucas Torres. Então, o voto do relator. Com base na apreciação dos dispositivos constantes do projeto, considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo e após análise das questões constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa e redacional, emito parecer pela rejeição ao veto total, por não verificar as justificativas suficientes para vetar a proposta. É como voto.
O voto do relator é pela derrubada do veto. Só passar para a gente ir. Em votação, o veto total número 5, 2023, com o voto do relator deputado Lucas Torres pela derrubada do veto. Pergunto como voto do deputado Jean Mendonça. Senhor presidente, antes de falar o meu voto, eu gostaria que, embora é amanhã, e aqui não vai ter reunião da CCJ, desejar um feliz Dia das Mulheres, tá, para todas as mulheres aqui presentes, que nos agracia nessa manhã de hoje. Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Jean Mendonça acompanha o relator. Como vota a deputada Thaísa Souza? Tem que ir aprendendo, né? Ismael. Acompanho o relator, presidente. Essa presidência também acompanha o relator, então, com 4 votos a 0, o parecer é pela derrubada do veto. Veto total número 13 de 2023. Veto total, projeto de lei número 1741 de 2022, de autoria do deputado Jesuíno Boabade, que dispõe sobre os critérios de atendimento pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia e da outras providências. Relator, deputado Lucas Torres. Pela manutenção ao veto total. É como voto. Em votação, projeto número 13 de 2023, veto total. O voto do relator é pela manutenção do veto. Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Como vota o deputado Thaísa Souza. Acompanho o relator, presidente. Essa presidência também acompanha o relator. Está aprovado o relatório por 4 votos a 0. Veto total 197/2022, de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei 1580 de 2022, de autoria do deputado Adelino Folador, que institui o programa Lições de Primeiro Socorro na Educação Básica da Rede Escolar em todo o Estado e da outras providências. Para relatar, deputado Lucas Torres. Parecer pela manutenção ao veto total. Senhor presidente, é como voto. Manutenção do veto. Veto número 197/2022, com o voto do relator pela manutenção. Pergunto como vota deputado Jean Mendonça. Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota deputada Thaísa. Acompanho o relator, presidente. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado o relatório por 4 votos a 0. Veto total número 8 de 2023. Veto total, projeto de lei 1562 de 2022, de autoria do deputado Jean Mendonça, que dispõe sobre a proibição do uso de relatórios de crédito ao consumidor, score para fins empregatícios e da outras providências. Para relatar, deputado Lucas Torres. Com o devido respeito ao autor do projeto, que hoje compõe a mesa conosco, emito parecer a manutenção ao veto total. Senhor presidente. Esquecendo desse detalhe, coloco o voto, o parecer em discussão. Senhor presidente, eu só quero discutir a respeito ao posicionamento do relator, né? Esse projeto trata de score, quando algumas empresas ela solicita do funcionário antes de contratar o score, que são a vida progressa no caso do funcionário. Se tiver alguma dívida no
Serasa ou coisa assim. Como é que a pessoa vai para procurar um emprego, já precisando de uma situação, e vai com a pontuação negativa e a pessoa não contrata? Eu acho que, né? Mas, enfim, respeito a posição do nobre relator. Só um número para a gente colocar em votação. Foi baseado na tecnicidade, né? Em votação, o veto total número 8 de 2023, com o voto do relator pela manutenção. Deputado Jean Mendonça, como vota? Eu voto pela derrubada do veto, senhor presidente. A deputada Thaísa, como vota? Senhor presidente, sei da importância, né, ao primeiro emprego, até mesmo da pessoa ter o direito à dignidade, mas nós não podemos esquecer dos vícios de iniciativa. Direito de trabalho, a competência da União, por isso que eu vou com o relator. A presidência vai acompanhar o relator. Está aprovado o relatório. Vai à discussão com 3 votos a 1. Veto total número 4 de 2023. Veto total projeto de lei 1624 de 2022, de autoria do deputado Chiquinho da Emater, que faculta o registro nos documentos pessoais de identificação no âmbito do Estado de Rondônia e das informações que especifica. O relator aqui, o deputado Alain Queiroz, peço à deputada Thaísa que proceda à leitura do voto. Senhor presidente, pela manutenção do veto. Alain Queiroz. Não, mas o parecer foi eu que emiti. Foi, então tá. Aqui. Não, o Alan foi quem propôs. Não, ué. Alzete. Ó, tá feito por mim, tá? Olha lá. Tá. Mas será que condizem mesmo? Qual Só que é o verifica. objeto aqui? Falta. Faculta Falta o o registro. dos documentos pessoais de identificação, não precisa. Deixa eu ver se o teu Foi foi. o meu mesmo. Nossa equipe que analisou isso. E agora? Só um pouquinho. O relator Alain Queiroz. Vai. E dentro do relatório, o deputado Lucas. O que aconteceu aí? É o Lucas o relator? Eu vou fazer a inversão de pauta aí em relação a esse veto. A gente dá seguimento enquanto verifica aqui. Veto total número 7 de 2023. Relator, deputado Alain Queiroz. Veto total, projeto de lei 1730 de 2022, de autoria do deputado Jean Oliveira, que aplica-se no contexto do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o previsto na Lei Complementar Federal 191, de 8 de março de 2022, no que se refere à contagem de tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de quinquênios e sexta parte a todos os servidores públicos estaduais. Pedi à deputada Thaísa para fazer a leitura do voto. Senhor presidente, emito parecer pela manutenção ao veto parcial, aposto os artigos 2º e 4º da Lei 5.516, de 2022. Em discussão, o parecer do veto número 7 de 2023. Não havendo discussão, coloco em votação. O voto do relator é pela manutenção do veto. Como voto, deputado Jean Mendonça. Acompanho o relator. Como voto, deputada Thaísa. Acompanho o relator, Como presidente. voto, deputado Lucas Torres. Acompanho o relator. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado o relatório por 4 votos a 0. Veto total 198 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei número 1.700 de 2022, de autoria do deputado Adelino Folador, que institui o programa de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de agências comunitárias de saúde e agências de combate à endemia. Relator, deputada Thaísa.
Senhor presidente, no que pese a causa ser extremamente importante, mas a gente não pode esquecer da técnica e o projeto ele tem vício de iniciativa, por isso, pela manutenção do veto, eu voto. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o veto 198/2022. Como vota, deputado Jean Mendonça. Acompanho a relatora. Como vota, deputado Lucas Torres. Acompanho a relatora. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado o relatório por 4 votos a 0. Veto total número 16 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei 1745/2022, de autoria do deputado Adelino Folador, que revoga a lei 8.821, de 30 de novembro de 2007, que denomina a rodovia estadual 459 de Marcelo Varichek de Andrade. Para relatar, a deputada Thaísa. Senhor presidente, o projeto fala de bis e inde, 2 nomes para uma mesma rodovia, e por isso que a manutenção do veto total. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, coloco em votação o veto total 16 de 2023. Como voto, deputado Jean Acompanho o relator. Mendonça. Como voto, deputado Lucas Torres. Acompanho o relator. A presidência também acompanha o relator. Era só um cuidado aqui, né? Identificar que existiu o nome e, se fosse caso, pedir a substituição. Mas a presidência também acompanha o relator, portanto, está aprovado o relatório por 4 votos a 0. Veto total número 10 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei 1687/2022, de autoria do deputado Eider Brasil, que dispõe sobre a consignação nos registros do policial militar e do bombeiro militar que passam para inatividade o posto ou graduação correspondente aos proventos que recebem. A relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Pedi à deputada Thaísa para ler o voto. Manutenção do veto total, senhor presidente. O voto do relator é pela manutenção do veto. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação, não havendo discussão, então, no entanto, o parecer é aprovado, coloco em votação o projeto, o veto total número 10. O voto do relator é pela manutenção. Como vota o deputado Jean Mendonça? Acompanho o relator. Deputada Thaísa? Acompanho o relator, presidente. Deputado Lucas Torres? Acompanho o relator. Deputado, a presidência também acompanha o relator, está aprovado por 4 votos a 0. Veto parcial número 3 de 2023, de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei 1726/2022, de autoria do deputado Pimentel, que institui a campanha Juventude Protagonista do Estado de Rondônia. Relatoria também do deputado Rodrigo Camargo. Peço à deputada Thaísa que faça a leitura do voto. Senhor presidente, manutenção do veto parcial. Só vou complementar aqui. Em decorrência da afronta à Constituição Federal e até vício de iniciativa. O voto é pela manutenção do veto. Veto parcial número 3 de 2023. Voto pela manutenção. Coloca em discussão o parecer. Não havendo discussão, está aprovado o parecer. Como vota o deputado Jean Mendonça? Acompanho o relator. Como vota a deputada Thaísa? Acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Lucas Torres? Acompanho o relator. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado por 4 votos a 0 a manutenção do veto número 3 de 2023. Veto parcial número 1 de 2023,
Que beleza, é logo nosso. Vamos lá. Veto parcial, projeto de lei número 1622 de 2022, de autoria do deputado Ismael Crispim, que institui a política estadual de apoio ao turismo rural na agricultura familiar do Estado de Rondônia. Relatora, a deputada Thaísa. Senhor presidente, gostaria de falar a todos aqui do brilhante projeto, que a lei já está tramitando parcialmente. A gente vota pela manutenção do veto em relação a apenas 2 artigos, mas isso não deixa, né, de demonstrar o brilhante trabalho que você fez nesse projeto para beneficiar os agricultores e, principalmente, regulamentar essa situação. Então, assim, vai pelo parcial, mas a gente sabe que a lei já está tramitando e eu queria te dar os parabéns. Obrigado, deputada Thaísa. O voto da relatora pela manutenção do veto parcial. Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça. Acompanha a relatora. Como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho a relatora. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado por 4 votos a 0. Veto total número 9 de 2023. Veto total projeto de lei 1619 de 2022, de autoria do deputado Cirondeiro, que dispõe sobre a criação do programa Rondônia nas séries A, B, C e D de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da OS Providência. Relator, deputado Thaísa. Senhor presidente, nós votamos, né, em decorrência da manutenção do veto total, em decorrência da falta de detalhar a receita e aí existindo um vício de iniciativa. O veto número 9 de 2023, o parecer pela manutenção do veto. Manutenção do veto total por vício de iniciativa e falta de detalhamento de despesa. Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça. Acompanha a relatora. Como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho a relatora. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado por unanimidade. Veto parcial número 6 de 2023, de autoria do deputado do Poder Executivo. Veto parcial, projeto de lei número 1440, de autoria do deputado Alex Silva, que institui o Dia das Artes Marciais no Estado de Rondônia, a ser celebrado no dia 30 de agosto. Relatoria do deputado Jean Mendonça. Pela manutenção do veto, senhor presidente. Parcial. Parecer do relator é pela manutenção do veto. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator. Como vota a deputada Thaísa. Acompanho o relator, A presidente. presidência também acompanha o relator. Está aprovado por unanimidade. Veto parcial número 2 de 2023, veto parcial projeto de lei número 1555, de autoria da deputada Rosângela Donadon, que institui o Março Lilás no calendário do Estado como campanha de conscientização e combate ao câncer do colo de útero no âmbito do Estado de Rondônia e da OS Providência. A relatoria do deputado Jean Mendonça. Pela análise minuciosa, legais e constitucionais, bem como regimentais, somos de parecer pela manutenção ao veto parcial, senhor presidente. O veto parcial pela manutenção do veto. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator, presidente. Como vota a deputada Thaísa. Amanhã é o Dia das Mulheres, é muito importante esse projeto, até porque a gente fala de política pública de saúde da mulher. Acompanho o relator, senhor presidente. A presidência também acompanha o relator, está aprovado por unanimidade. Veto total número 12 de 2023, ao projeto de lei 1742, de autoria do deputado Pimentel, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre Depressão, a ser celebrada anualmente na semana que compreende o dia 10 de outubro. Relatoria, deputado Jean Mendonça.
Sou de parecer pela manutenção ao veto total, senhor presidente. Veto total número 12, 2023, o voto do relator pela manutenção do veto. Pergunto como voto o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator, presidente. Como voto a deputada Thaísa. Acompanho o relator, presidente. A presidência acompanha o relator. Está aprovado por unanimidade. Veto total número 2 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei 1541 de 2022, de autoria do deputado Ismael Crispim, que dispõe sobre a consideração do indivíduo diagnosticado com audição unilateral como pessoa com deficiência para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos em empregos públicos e da outras providências. Para relatar, o deputado Jean Mendonça. Senhor presidente, estamos de parecer pela manutenção ao veto total. Parecer do deputado Jean Mendonça pela manutenção do veto. Permita só fazer uma argumentação aqui, porque o que nós tratamos nesse projeto é a reserva percentual de vagas, o que já existe para os deficientes. A possibilidade de, dentro do seu quadro de reserva, ele concorrer. E o deficiente auditivo de forma unilateral, ou seja, só um lado é que ele tem essa dificuldade. É uma discussão já a nível nacional, ouvindo a categoria, nós fizemos essa discussão e uma propositura, né, nesse sentido. Claro que, com todos a vênia ao governo, ele vai se manifestar mesmo pelo veto, né, ao projeto. Mas fica aqui já adianto o voto da presidência, no caso sou autor, vou fazer a defesa desse projeto. Seria muito importante que fosse um veto derrubado até em função da categoria. Mas pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator, presidente. Como vota a deputada Thaísa. Eu creio, senhor presidente, que a gente tem que ser menos positivista e eu discordo do relator. Empatou? E agora? Já que a senhora discordou, vota no meio, tá? Contrário. Só. São 2 votos a 2 e pelo voto de qualidade. Nós vamos votar pela derrubada do veto. Está aprovado a derrubada do veto. Veto total número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei 1620, de autoria do deputado Alain Queiroz, que institui a realização de exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências. A relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Peço à deputada Thaísa para fazer a leitura. Voto é favorável, porque o senhor tem o relator. Sim, sim. Aqui, deputada, ele votou errado, vamos votar de novo. É esse aqui, que o senhor vai votar contrário. Não, o senhor contrário, o senhor foi contrário. Eu fui contrário ao relator. Senhor presidente, rejeição do veto total, visando a constitucionalidade e a juridicidade no tema. Pela derrubada do veto. Pela derrubada do veto. O relatório do deputado Rodrigo Camargo e o voto é pela derrubada do veto. O tema, lógico que não vai dar tempo para a gente aprofundar dele, mas um tema muito pertinente. Olha, institui a realização de exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do Estado de Rondônia e da outras providências. Nós estamos no momento, inclusive, de fazer defesa de políticas públicas voltadas à mulher. Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça. Lembrando que o voto do relator é pela derrubada do veto. Acompanho a relatora, senhor presidente. Como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator. Como vota a deputada Thaísa. Acompanho.
O relator. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado por unanimidade o voto pela derrubada do veto. Veto parcial número 5 de 2023. Veto parcial, projeto de lei número 1538, de autoria do deputado Alex Silva, que torna obrigatória a divulgação pelos meios que se especifica de mensagem relativa às penas combinadas ao crime de maus-trato aos animais, quando se tratar de cão ou gato, apontando formas para efetuar a denúncia. Relatoria também do deputado Rodrigo Camargo. Peço à deputada Thaísa para a leitura do veto. Voto. Senhor presidente, manutenção do veto, tendo em vista a inconstitucionalidade formal subjetiva relacionada ao inciso 4º do artigo 2º, que impede, ao regular prosseguimento do projeto, O voto do relator é pela manutenção do veto, não é isso? Pela manutenção do veto, veto número 5 de 2023. Pergunto como vota o deputado Jean Mendonça. Acompanho o relator. Como vota a deputada Thaísa. acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Lucas Torres. Acompanho o relator. A presidência também acompanha o relator. Está aprovado por unanimidade. Nesse momento, passo a presidência à deputada Thaísa, para que eu possa relatar o projeto de lei número 15 de 2023, que dispõe sobre o direito da mulher à permanência de acompanhantes e atendentes pessoais na sala de exames e consultas das unidades hospitalares, clínicas médicas e estabelecimentos afins, quando houver procedimentos sedativos de anestesia geral e outros procedimentos com substitutivo. Agora? Tá. Esse projeto de lei número 11 de 2023, nomeio o deputado Ismael Crispim. Senhora presidente, primeiro, parabenizá-la pela iniciativa. Nós estamos, e aproveito o momento para saudar todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui e que fazem parte da nossa vida legislativa. O momento é propício para a discussão. Nós fizemos, inclusive, fiz questão de dar celeridade a esse projeto e quero fazer coro a Vossa Excelência com o presidente Marcelo para que a gente tenha condições de pautar o projeto ainda na nossa sessão ordinária, até para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Vossa Excelência traz no projeto um tema bastante atual, muito discutido, né, e fico feliz de acatar a ideia do substitutivo. É um direito que se pleiteia para essa mulher, no momento do atendimento médico, e aí seja ele quaisquer, a oportunidade de ter um acompanhante, a sua escolha é um direito. Quando ela chegar, ela vai dizer, olha, eu quero que o acompanhante entre comigo dentro do consultório, ou não, mas pelo menos ela vai ter esse direito. E por que isso? Nós temos um número elevadíssimo de crimes cometidos contra a honra da mulher nesse sentido. E o parlamento, que é essa relação com a sociedade, precisa se antever a esses maus. E como é que ele faz isso? Com a proposta legislativa. Como a proposta aqui guarda a pertinência, guarda a técnica legislativa, é constitucional do nosso ponto de vista, o voto é pela aprovação do projeto. É assim que vota o relator. Deputado Jean. Acompanho o relator. Deputado Lucas. Acompanho o relator, presidente. Aproveitando a oportunidade que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, como mulher, eu fico muito honrada com as suas palavras, deputado Ismael, dizer para todas as mulheres que a gente está no parlamento para representar a força feminina, dizer que esses absurdos que acontecem em estabelecimentos, né, médicos, hospitalares, que não possa ocorrer, que não seja mais matéria de jornal, e o que depender dessa deputada, como parlamentar, como mulher, que a gente possa fazer a diferença por outras mulheres e a proteção, e usando a nosso instrumento
de ter o privilégio hoje, de ter o poder da caneta e usar o instrumento legislativo para que a gente possa fazer projetos efetivos para defender as mulheres. Muito obrigada, Ismael, e eu voto favorável. Está aprovado o projeto com unanimidade, por unanimidade, com o substitutivo do projeto, e espero que a gente possa votar hoje na sessão para homenagear, no Dia Internacional da Mulher, a gente ter um projeto de lei em proteção a todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigado, deputada Thaíssa. Não há mais matérias. Ainda tem? Esse veto aqui que foi... A gente já podia aproveitar. Instruir, Thaíssa. O voto que foi rejeitado, que é aquele do projeto. Bom, nós tivemos um parecer derrubado aqui, nós vamos redistribuir para já apreciar, para dar celeridade. Veto total número 2 de 2023. Passo a relatoria à deputada Thaíssa. Senhor presidente, meu voto é pela derrubada, porque nós, como instrumento legislativo, nós temos que ser menos positivista e realmente atender os anseios da população, principalmente para os mais vulneráveis. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas têm que ser protegidas e nós estamos aqui para fazer isso. Então, pela derrubada do veto, senhor presidente. Em votação, o parecer da deputada Thaíssa no veto total número 2 de 2023. Pergunto como vota o deputado Lucas Torres. Presidente, pela ordem, acabou de ser votado. E o parecer eu mantenho o meu voto pela manutenção do veto, como foi anteriormente. Perfeito. Como vota o deputado Jean Mendonça? Eu vou manter o veto. Isso. O voto da relatora foi pela derrubada, o voto da presidência, o voto de qualidade, também pela derrubada. Fica aprovado o parecer pela derrubada do veto. Não, entendi. Sem parecer. Sim, agora entendi. Porque senão eu ia mudar. Bom, não tem mais matéria a ser distribuída. Não tem mais matérias a serem distribuídas e nem relatadas. E nada mais havendo tratado, está encerrada a presente reunião. Convoco a reunião ordinária para o dia 14 de março de 2023, no horário regimental.